Fala, galera! Beleza? E aí, galera? Estamos começando mais um querido e amado Pode Credo. Eu que vos falo, Juan de la Rua, aqui com meu querido amigo, irmão, sócio, Diego de la E Rua, aí, brother? grande Marcelo Terra. Tamo junto Das aqui hoje com um grande terras. amigo meu aqui do lado. Opa, desse lado. É. É. Marcelão, beleza? Hoje a gente tá recebendo aqui um cara excepcional, o Marco Januzzi. Bem-vindo, Marco. Marco. Obrigado, boa noite. Bem-vindo. Satisfação é minha estar com vocês aí. Boa noite, meu amigo. O Marco, que mais de 18 anos de OAS, trabalhou lá, começou em técnico especializado nos anos 2000, responsável da qualidade, gerência de qualidade e controle tecnológico, depois como autônomo na Solutec, né, trabalhou 2 anos e 5 meses, e hoje o Marco é gerente de controle tecnológico e qualidade na construtora Aterpa. Marco, grande prazer recebê-lo aí, Marco. E com certeza a gente vai ter um papo muito bom hoje, galera. Não percam. Vou fazer uma pequena pausa aqui, Marco, para a gente falar dos nossos queridos patrocinadores. Galera, é com imenso prazer que eu apresento aqui para vocês a MKT 51. A MKT não é só a patrocinadora do nosso querido Podcreto, mas é a primeira aceleradora de vendas no universo das concreteiras. Então, se você, como nós, tem uma concreteira e quer ver o seu negócio crescer, conte com a MKT, gente. Com certeza vocês vão ter o seu negócio rumo ao sucesso. Acessem lá, @universomkt51 e contem com eles, galera. É isso aí, galera. MKT Pode Credo junto sempre. Não esqueça de curtir a nossa página aí, ativar o sininho para vocês receberem as novidades. Comenta, curta, compartilha. Beleza? A gente conta com vocês aí para acelerar mais o Pode Credo sempre. Tamo junto, valeu. Ô Marco, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, conta um pouco sobre a sua história, né, a sua vida, da relação aí que você tem com o concreto, né, de como você conheceu, né, esse material que é material, eu acho que talvez o material mais utilizado na humanidade, né? Perde para água só, né, Diegão? Só pra água. Depois é concreto. Quem não concretou vai concretar. Então fica à vontade aí, Marco. Conta pra galera aí a sua história um pouquinho. Beleza. Então, boa noite para todo mundo novamente. Obrigado novamente pelo convite. Boa noite. Cara, eu sou carioca, vou tentar resumir aqui. Nasci no interior do Rio de Janeiro, Mangaratiba, próximo de Angra dos Reis. Tá? Minha vida com engenharia começou na esquina de casa. Um amigo do papai, que era arquiteto. Me encantei começando a fazer desenho, na época na prancha. A velha e boa régua T. Não sei se vocês chegaram a conhecer isso aí. Sim, cheguei sim. Nanquim. Nanquim, exatamente. Borracha não existia, tinha que apagar com gilete. Gilete. É. Você é mais velho que eu tô pensando aqui, ó. Tô com 44. Rapaz. Lapiseira 2,5, 09, 07 e assim vai, né? É isso aí, cara. Bem isso aí. Tempo bom. Bom mesmo. Tempo bom. Fazia isso aí, 95, 96. Fazia edificações nessa época. Escalímetro. Escalímetro, subferidor. Bom, e aí me interessei, cara, para esse mundo fantástico, né? Concreto não conhecia nada. Estava vislumbrando ainda uma possibilidade de sair do interior. Tá? E aí fui estudar, fui fazer Cefet, depois fui para ETERG, acabei não conseguindo passar na Cefet, fui fazer na ETERG, tá? Escola Técnica. Naquela época lá era bacana, cara, eram 4 anos e você tinha um mergulho bacana nessa parte técnica. E forçavam bastante você ir para a prática, tá? O velho bom estágio. E fui fazer estágio na Carioca Engenharia, que hoje é Carioca Cristiane Nilson Engenharia, né? Vocês devem ter ouvido falar lá no Rio também. Sim. Ou não sei se ouviram, tá? E fui fazer estágio nos presídios lá em Bangu, meu irmão. Nossa Senhora. Aí eu reformei a Bangu 1, de segurança máxima, e trabalhei na construção da casa de custódia 5 e 6 naquela época. Tá? E aí comecei a me interessar mais ainda por esse mundo, fui fazer engenharia lá no centro do Rio, tá? E de lá me ofereceram uma proposta para ir para São Paulo.
É aí onde começa realmente a minha vida nesse meio de engenharia. Vem para a OAS. Quem é a OAS? Não conhecia a OAS, tá? Isso foi 99 para 2000. Então já dei um pulinho aí na minha vida. Fui para São Paulo para fazer um condomínio, o maior condomínio que me venderam o peixe na época, o maior condomínio habitacional de São Paulo. Fui fazer a favela do Heliópolis. Nossa. Fui fazer a favela do Heliópolis, na época do Pita. Não sei se você lembra do prefeito Pita. Cira. Sim, sim. Se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais vote votem em mim. Então, 2000 isso aí, 2000. É. E aí fui para São Paulo para fazer a favela de Heliópolis. Era um período de aprendizado, com oportunidade de continuar a faculdade lá, e numa empresa que a princípio eu não conhecia, né? E era para ficar um período de 2 anos, e fiquei 20 anos morando em São Paulo e 18 anos e 9 meses que vocês puxaram no meu histórico aí na construtora, né? Nesse período aí passei por bastante projetos, desde CDHU, piscinões, e aí começou uns projetos depois com mais experiência, começando a estudar, continuando os estudos, né? Fazendo já uma pós, segunda pós, o MBA, e assim foi. Aí fui fazer projetos diretos e indiretos, como Ponte Estaiada de São Paulo, Aeroporto de São Paulo, de Guarulhos, Rodoanel de São Paulo, na época, o trecho sul. Também participei, atuei no trecho norte durante 5 anos, diretamente lá na obra. E assim vai. O projeto também da reforma do aeroporto. E nesse período entrou depois a pandemia, entrou a Lava Jato, tá? Resumindo bem para vocês. Me afastei saí da construtora, fui para o Rio Grande do Sul, onde minha base hoje é aqui no Sul, inclusive eu estou de férias, estou aqui na minha casa aqui no Rio Grande do Sul com a família, e continuei com a Solutec em paralelo, abri em 2015, tá? Uma empresa de consultoria e assessoria técnica, e aí fui convidado para entrar na Terpa, a construtora que hoje estou. Fizemos 8 túneis em Santa Catarina, lá em Florianópolis, recentemente. Inauguramos, se Deus quiser, se o Lula não mudar de novo a data, era dia 2, ele botou para dia 9. A gente inaugura as obras logo, e agora a gente está com um projeto grande em Goiás, fazendo uma ferrovia para Vale. São 400 quilômetros de ferrovia, onde desses 400 quilômetros a gente está com um desafio contratual assinado de 70 e com possibilidade de pegar mais 70. Que show, cara. Trabalhou um pouquinho a obra, né, Marco? Nossa, sobra pequena, né? Esqueceu do estado, Marco. Acabei não falando, são bastante obras. Fiz a Arena do Grêmio também, né? E foi lá que eu conheci minha atual esposa, né, no Rio Grande do Sul. Foi um desafio bastante grande lá, cara, principalmente com relação a concreto, tanto porque é uma obra praticamente de pré-moldados, né, seja metálico, quanto também para concreto. Então, tem bastante estrada pela frente aí, falando um pouco de pavimento rígido, um pouco de concreto projetado, concreto de piscinões, ETs, e assim por aí, né? E agora é um desafio muito grande no estado do Goiás, né, Marcelo? Porque é um estado que a média é 40 graus de temperatura, diferente do Marcelo, que é menos 40. Mas o verão aqui chega a 40 agora também. Um pouquinho vai chegar. O Marcelo tá bronzeado, não sei se vocês perceberam. Já pegou o bronze. Viu? Mas, ô Marcos, quer falar, Marcelo? Fica à vontade. Fala, Marcelo. Um negócio interessante, né? Que, na verdade, assim, a gente conversa com muita gente que trabalha nas concreteiras, o Marcos está do outro lado da qualidade das construtoras, né? Então, isso é legal a gente conversar aqui, que é um outro ponto de vista, né? Então, na realidade, assim, ele busca soluções que a maioria dessas obras são concretos especiais, não é o concreto do dia a dia, são grandes volumes de obra, né? E desafio grande, como a gente está conversando sobre o local que ele está executando essa obra lá, que tem um monte de problema, né? Então, tem escassez de fornecedor, tem temperatura alta, distância, então... E é legal você mostrar para a gente, Marcos, essa visão e o que você, como voltado para a qualidade do concreto, só que não da concreteira, do consumidor, né? Porque é um consumidor de concreto, né? Algumas vezes, né? Então, dá essa visão para a gente aí, o que você vê
nessa sua experiência aí, o que falta muita conversa entre concreteiro e consumidor. Isso é um ponto que a gente sempre fala, que muitas vezes problemas que ocorrem nas obras é falta de conversa entre o consumidor, que é a construtora, com o concreteiro. Né? Bacana. Então, assim, a gente atuando em grandes construtoras, isso é um privilégio aí de poucos, eu posso agradecer a Deus por isso, porque a gente acaba atuando também nas duas pontas, sabe, Marcelo? Como você sabe, né? A gente tanto é consumidor, a gente compra concreto, quanto a gente também tem a nossa própria concreteira, né? É o caso agora lá, a gente montou uma togozinha, né? Acho que é a terceira vez que eu monto uma togô, geralmente a gente monta uma P4, centrais maiores, né? Santa Catarina, por exemplo, foi P4, a gente fazia 1.200 metros cúbicos dia dentro da obra, ainda comprava com as outras concreteiras. Então, a gente acaba atuando nas duas pontas. Tem concreteiras hoje que vocês têm experiência que pequenas para média não fazem 500 metros cúbicos de concreto dia, né? Então, a gente tem uma togozinha, a gente faz aí 40 nominal hora, né? A obra lá de Goiás não é o gargalo, não é o volume de concreto. Aí onde entra o que você perguntou, Marcelo. Ter experiência no planejamento, ter uma conversa bacana, isso falta muito. A gente vê isso direto, porque são os insumos, é o custo, o MCC disso vai ser quanto? Seja eu fazer na obra, ou seja eu comprar, também isso é custo direto para mim. Eu tenho um insumo disponível para a necessidade que eu tenho no local, a operação, eu tenho a mão de obra para fazer essa operação no local, eu vou ter que treinar. Então, o pessoal acaba não se preocupando com isso, né? Simplesmente fazem um Ctrl+C, Ctrl+V. Tem FCK de projeto, eu fecho o FCK com a concreteira, peço FCK e controlo qualidade fazendo check-spot de concreto que caiu pelo volume, mapeamento. Isso é muito básico, sabe? Isso foi antigamente. Quem tenta ganhar dinheiro hoje assim, isso não é engenharia, né? Tá muito apertado hoje em dia, né? É onde a gente entra, realmente para fazer qualidade. Fazer qualidade hoje em dia não é só mais ISO 9000. Realmente a gente se preocupar com os materiais que a gente está trabalhando, a qualidade dele, a forma do material, a absorção desse material, quais os constituintes, quais os cimentos que eu tenho disponíveis, para eu começar a fazer um traço bacana, sabe? Trabalhar realmente com a norma, mas até na cultura da norma, com o próprio fiscal, com o próprio cliente, né? Porque se a gente não pensar nesse trabalho prévio, cara, de planejamento, é aquele papo que a gente bateu antes, um caminhão de concreto vai chegar, que para a gente é muito tranquilo, tá lá amarradinho 2h30, 32 graus, e tem muita gente que é cara crachá, e isso vai se desgastar demais durante o tempo da obra. Então, fazer esse planejamento de formiguinha, de sentar com o teu cliente, mostrar um trabalho bacana de norma, que aquilo ali é uma referência, mas você vai fazer engenharia, vai fazer o seu traço, vai trazer o cara para dentro de casa. Fazer qualidade hoje em dia é isso, sabe? Qualidade, antigamente o pessoal vê muito só ISO 9001, como eu disse, né? Marcar xizinho, ver se está ferragem, forma e lançar o concreto. Qualidade não pode ser isso. Qualidade tem que ser prévia a isso aí. Tem que ter um back-office para poder o negócio funcionar. Chamar o cliente, conversar com ele da especificação, mostrar a disponibilidade que tem também de recurso naquela região, né? E aí a gente entrar para fazer engenharia para o traço específico. Tá? Isso eu acho que é o maior diferencial, e fora a conversa, né, Marcelo? E realmente o pessoal não conversa, cara. O pessoal só pede FCK e quer saber de preço, e quer saber de volume, se a concreteira está roubando, se não está, se está bom, se não está. E é isso. A realidade, né, Marco, que a maioria quer pagar barato, que quer exigir uma qualidade ainda, né? Em vez de pesquisar, investigar, igual você está falando, o que ela usa, que tipo de material, que procedência que é, se o material é bom, né? Se o produto entregue é bom, né? Porque esse produto que é entregue, se ele é dentro das especificações, ele tem uma entrega de valor, né? Então não é só preço que interessa, né? Muito legal a sua colocação. Achei brilhante. O Marcelo pode falar bem, né? O Marcelo que tem laboratório de concreto, né? Às vezes o cliente ele quer a qualidade e o preço, mas ele não quer gastar com o controle, né? Então, assim, ele compra uma ilusão.
for para uma ilusão, ele fala, não, tô pagando barato nesse concreto, mas ele não sabe o que ele tá comprando. Basicamente é isso. Então, assim, ele faz lá uma especificação de projeto, muitas vezes baseado em norma mal interpretada. Eu não culpo aqui as normas existem para ajudar, mas muitas vezes o engenheiro que está ali, ele não sabe interpretar a norma. Então ele joga para você umas coisas tipo assim, não, eu quero um concreto 30 MPa com AC 0,4, com consumo mínimo de 380 180 quilos. litros de água. Então, o cara, ele nem sabe o que ele tá pedindo, né, para você. E a gente, aqui no interior, você pensa, você tá em grandes centros, né? Você trabalhou no Rio, em São Paulo, no Sul, acredito que você trabalhou num grande centro também. Hoje você tá em Goiás, mas pelo que você falou, uma grande obra. Então, assim, via de regra, você tem profissionais mais qualificados, que entendem mais um pouco para ter esse diálogo. A gente aqui no interior, pô, a Superbase, a gente tá... as maiores cidades que a gente tá hoje é Itapetininga e Ponta Grossa, no Paraná. Ponta Grossa e Itapetininga ainda você vê um pouco desse conhecimento. Mas você pegar Itapeva, por exemplo, né, nossa querida Itapeva, né, ainda você tem coisas desse tipo, cara, de grandes construtoras, muitas vezes, te pedem coisas assim. Não, eu quero o Marcelo cansou de fazer traço pra gente aí, né, pra rodovia, né, Marcelão? Os caras travar o AC, né? Daí pede concreto 20, 25, 30, o Marcelo passa o mesmo traço. O cara fala, meu, mas como assim? Cara, você tá Ele pedindo... trava você, trava água e trava islâmica. É o mesmo Você concreto. tá pedindo o mesmo concreto. Não vai dar 20, 25, 30 esse concreto. Vai dar 35, 40 MPa, cara. Você tá travando no AC. Então, assim, o grande objetivo do Podcreto aqui, Marcos, é a gente poder informar a galera. Eles entenderem realmente o que é o concreto, como pedir o concreto, como planejar uma concretagem, né? Esse diálogo com a concreteira, com o engenheiro, muitas vezes, porque os caras jogam no colo de um comprador, muitas vezes, maioria das vezes, o cara nem sabe. O comprador, ele é pago para economizar, né? O contra-cheque dele vem disso, né, cara? Então, assim, o cara vai olhar lá, não, é um concreto 30, né, XY lá. Ele vai cotar com as concreteiras, o que tiver o menor preço, ele vai fechar. Mas ele não vai sentar lá, conversar, né, perguntar realmente qual é o concreto que ele está recebendo, o traço. Muitas vezes o cara nem sabe o que é isso, né? O traço do concreto. E aí você vai além, né, com esse tipo de problema de o cara recusar um caminhão de concreto, muitas vezes, o concreto estando dentro da especificação, mas por falta de saber, de conhecer, o cara fala, não vou descarregar esse concreto. O medo, né, muitas vezes, por não conhecer. Então, o fato do cara não conhecer, ele tem medo. Mas, assim, o que eu queria perguntar, Marcos... Foi uma introdução, uma pré-pergunta. Eu queria perguntar, você estava no Rio Grande do Sul, você falou, né? Você estava lá durante essa grande catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, da enchente e tal? Você estava lá quando aconteceu isso ou você já tinha saído de lá? Não, eu já tinha saído. Minha família hoje parte é de Brasília mesmo. Minha família quase todo mundo é militar, né? E a outra, minha família, que hoje é meu pai, né? Minha mãe já é falecida, não está mais no Rio, e foi para São Paulo, na época eu morava lá. Hoje ele mora em São Paulo, né? A gente tem nossa casa lá em São Paulo e no Rio, e meu pai está morando em São Paulo. Eu estava em Florianópolis, tá? No projeto do contorno de Florianópolis, fazendo lá os túneis, tá? E a família no Rio Grande do Sul, mas é bem interior do Rio Grande do Sul, é onde eu estou hoje, tá? É próximo de Santa Rosa, cidade da Xuxa, tá? Santa Rosa, é uma referência. Você deve ter ouvido falar. Sim. Não aconteceu nada, assim, graças a Deus, com o pessoal da minha família. Eu acompanho, ajudei, sim, tem amigos lá, engenheiros lá, o pessoal que está dando esse apoio, mas foi mais para a questão de Porto Alegre mesmo, Canoas, naquela região. Eu estou bem para o interior do Sul. Não, realmente lá foi uma catástrofe muito grande, né, cara? Sem precedentes aí. E fica aqui de nós, do Podcreto aqui, né? Um abraço pra galera do Sul lá e que o país possa ajudar a reconstruir, né? Com certeza vai precisar de muito empenho de todos aí
para poder refazer, né? Você falou que participou do estádio do Grêmio lá, né? Foi uma das construções afetadas lá, ficou embaixo d'água, né? Foi uma coisa bem triste, né, cara? Muito triste Marcos, mesmo. deixa eu fazer uma pergunta para você. A relação, por exemplo, que a gente vê muito, projetista, concreteira e construtora. Como é essa relação? Tem muita conversa, não tem conversa? Porque, na verdade, são os 3 pontos que vão estar ligados para resolver os problemas do concreto, né? Dá uma geral para a gente aí, o que você acha disso daí? Marcelo, pergunta interessantíssima. Assim, ó, você falou tudo, né, cara? Tá ali a base, né? Tá ali os 3 pilares, né? Ora, a construtora, ela é projetista e executora, que não é o caso desse. Eu cuido de 12 contratos hoje dentro da construtora, né? Um dos 12 contratos é esse contrato de Goiás, que é o maior nosso, né? Tirando o de Santa Catarina, que está em véspera de inaugurar. Mas os outros são contratos menores. Então, hoje, cara, assim, a maioria é executora. A gente praticamente não faz projeto, né? Então, tem que estar as 3 pontas realmente ligadas, né? E essa engrenagem funcionar, cara. Assim, a interface de comunicação deveria ser muito mais rápida do que hoje em dia é e com muito mais, assim, planejamento, eu acho, de reuniões mesmo, sabe? Sim. Bom, a gente não é uma instituição de caridade, cara. Vamos lá, papo direto, né? A gente é construtora, a gente foi contratado, teve uma concorrência, a gente ganhou, a gente está lá para executar a obra. O projetista, se a gente não projetou, é do cliente, né? Então, o cliente quer a obra dele no prazo, durável, certo? Um custo dentro do esperado e bonito. Basicamente é isso, né? Qualquer pessoa. O projetista, cara, a função dele é garantir estrutural, a parte de estrutura, né? Durabilidade, e com isso alguns orientam ou indicam algumas empresas para fazer o gerenciamento, para fazer a fiscalização, para poder garantir justamente a aderência do que está no projeto com o que está sendo executado, tá? Mas eu acho que o grande dilema nisso tudo aí, que eu acho que é onde vocês já começaram a falar no início, você também foi falando, Marcelo, é a conversa, cara. A maioria dos problemas hoje que eu vejo é prazo, né? Mas graças a Deus, se eu tenho visto depois da pandemia, cara, a gente está tendo que fazer engenharia no país. Graças a Deus. Vou dizer assim, trabalho bastante tempo com obra, com concreto e vários tipos de obra. E antes era o seguinte, cara, prazo, preço e contrato entregue. Hoje em dia não, cara, tá tendo que realmente ganhar no detalhe, ganhar fazendo engenharia, se reinventando, tá? Januzzi, o que é fazer engenharia? Cara, fazer engenharia é o básico mesmo, mas que não era feito sempre, tá? É você fazer, se precisar, uma reunião por dia de 1 hora, mas todos os dias da semana, e você focar no que precisa focar. Se o problema o gargalo é concreto, qual que é o problema? É um ensaio? É um RAA? É um agregado que não tem? É um problema de rocha? Sei lá, é lamelaridade? O problema é na qualidade? O projeto não está eficiente? Não está batendo, não está conversando com a produção? Ou tem que fazer um CQP do próprio projeto? Às vezes o projeto foi concebido lá atrás, cara, que é o caso da obra de contorno de Florianópolis. O projeto foi concebido lá atrás e a obra foi sair muito mais lá na frente. Os materiais disponíveis são outros, melhores ou piores, né, cara? A condição de trabalho é outra, né, cara? Então, tem tudo isso aí que a gente tem que estar juntando ao mesmo tempo, tá? Mas... Isso se deve ao problema de custo mais apertado hoje em dia, Marcos? Marcelo, Porque quando a gente faz engenharia, a gente tira o máximo proveito daquilo que qualquer um faz, né? A diferença de fazer uma obra com engenharia sem engenharia é que todo mundo pode fazer, mas tudo é uma questão de custo. Você usa engenharia para você tirar o máximo proveito daquele material para fazer uma obra mais barata. Quando a gente fala assim, está melhorando, a gente tem que fazer engenharia. Será que é por causa dos custos hoje estão mais apertados e realmente a construtora tem que tirar o máximo proveito de materiais, de mão de obra, de tudo, ou não? Eu acho que sim. Acho que com certeza. Com certeza. Principalmente é custo, né? Ninguém vai parar, não vai parar a turma
uma DI alta, né, no empreendimento, se não for com foco ou no prazo, que você vai reduzir seu histograma, ou no custo, que é o de agora, o atual, imediato, né? Mas principalmente é custo. Mas está sendo muito, muito bom. A gente vê muito isso com concreto, Marcelo. Qualquer quilinho de cimento que a gente mexe aí, ou coloca algum outro material para aglomerar melhor, para empacotar melhor, e essa matriz ficar mais parruda, isso já mexe numa resistência, já mexe até na imagem do próprio concreto, que o leigo ele vê muito isso, né? Como é que está a cara do concreto, vamos chamar assim, né? Mas isso por trás teve uma engenharia, vocês sabem bem disso, né, cara? E quem está ouvindo a gente e entende de concreto e gosta, né? Teve uma engenharia para a gente fazer esse empacotamento, para a gente fazer os estudos prévios, para a gente deixar esse concreto bonitinho, vamos dizer assim, né? Mas isso não é glamour, né, cara? Isso a gente faz porque acabei de falar, uma obra de 1.300, 1.500 metros cúbicos por dia, se eu vou tirar 15 quilos de cimento no metro cúbico, seja independente da qual a família do traço, isso faz uma baita diferença no final do contrato. Caminhão de dinheiro, né, no final do contrato. Certeza. E os CQPs também, cara, de projeto. A gente está focando bastante no que é concreto, mas a gente olha como um todo na construtora, né? Marcos, explica aí, o que é CP? CQP. Controle de qualidade do projeto. Tá. Que a maioria, muitas vezes, não sabe o que é controle de qualidade do projeto, né? O projeto, como é que é a base? O projeto vem para a construtora, a gente tem que executar conforme o projeto, porém, fazer engenharia é tentar melhorar, tá? Aquela condição do projeto de forma com base nas normas do NBS, né? Com base nas especificações do cliente, obviamente, tá? Que às vezes são mais restritivas, né, do que as próprias normas, e aí ok, mas a gente entregando com ou ao mesmo tempo ou em menor tempo, mas fazendo algumas mudanças que realmente façam diferença nessa entrega. Um exemplo assim, básico. Vou fazer uma fundação, de repente, direta, e é o que pediu o projeto, tá? Mas aquela fundação direta, eu tenho que fazer outros ensaios para análise do solo, não posso simplesmente só pegar, abrir a caixa e fazer uns baldrames e pronto, ou colocar simplesmente umas brocas. E aí, nesse tempo que eu vou fazer uma análise do solo, eu vou perder tempo, e aí, de repente, faço um estudo com menos tempo e faço um radier, ou vou passar para fazer uma estaca raiz, ou uma estaca Franklin, tá? E com isso a gente consegue dando outras soluções para o cliente também, de viabilidade, seja para tempo ou para a economia também dele e para nós, né? Marcos, fala para a gente aí, qual foi o projeto assim, que você teve que foi mais desafiador em todos esses anos aí? Qual que você acha que exigiu mais essa engenharia, esse CQP? Boa pergunta. Assim, de projeto desafiador profissionalmente, para mim, sem sombra de dúvida, tanto fisicamente quanto intelectualmente, que me deu um baita no conhecimento tácito, assim, foi a Arena do Grêmio, sabe, cara? É um projeto rápido, que tinha praticamente tudo quanto era desafio. Eu estava saindo de 6 obras que eu tinha em São Paulo pela construtora e assumi a Arena do Grêmio, uma obra concentrada com quase 4.000 homens e uma equipe de 70 pessoas, que você assumir da noite para o dia, né? Uma obra que era tudo pré-moldado, tinha uma central de pré-moldado enorme lá, mais as estruturas metálicas, parte de fundação toda, os encaixes. Então, eram pré-moldados com precisão de milímetros de mecânica, sabe, cara? Então, era bem, bem, bem complicado. Uma obra que tinha uns 5 gruas. Então, se hoje em dia a gente mede no país obra ser grande por grua, então vocês dão entender a complexidade que é uma arena que foram 5 gruas. Os 3 maiores guindastes do país estavam lá, de 780 toneladas. Então, era uma obra bem complexa. Esse pré-moldado foi feito lá na obra, Marcos? Todo feito na obra. Todo feito na obra, tá. E com cura a vapor, porque pegamos, no Rio Grande do Sul 8 a 80, né? Uma hora está muito quente, está muito frio. Então, a gente pegou um período de transição, foi bem complicado. Tivemos que mitigar
e fazer realmente bastante tecnologia lá, Marcelo, do concreto e turma, para evitar patologia. É uma obra que realmente ficou bonita. Não sei se depende de time, eu não torço para time nenhum, mas é uma obra que a gente se dedicou bastante lá, teve que botar bastante engenharia lá. E eu acho que é uma obra que eu tive muito aprendizado. Todas as obras a gente está aprendendo, né, cara? Todas. O Rodoanel de São Paulo também, por exemplo, projetados lá, nossa. As fibras, né, que fizemos juntos lá, Marcão. As fibras. As fibras. O Brasil praticamente, agora não, mas o Brasil praticamente só trabalhava com fibra metálica, né, Marcelo? Pouco se falava de fibra, de microfibra e sintética para concreto projetado. Falar para piso, né? Fibra de vidro, mas fibra de PP, polipropileno, não se falava. Não se falava. Não quebramos paradigmas lá, né, cara? Revisou a norma, né, cara? Hoje também temos norma com fibra sintética, né, cara? Fizemos um compósito híbrido lá bacana, né, cara? Um blend de fibras metálicas e sintéticas. Então, assim, é difícil falar para responder para você, cara. Qual que foi a obra com o maior desafio? Acho que cada obra tem a sua particularidade, sabe? Cara, pelo que você falou, é só obra desafiadora que você participou, essa que é a verdade, né? E obras que têm equipamentos caríssimos que você não pode perder proveito de nenhum deles, né? Isso também é desafiador, não é verdade? Porque você não pode perder ali uma hora de um guincho desse, que é os 3 maiores que estão com vocês lá, né? Uma obra como o túnel, que você falou que vocês entregaram túneis lá de Floripa. Vocês usaram o tatuzão lá, Marcos? Não. A gente não usou assim, o shield, o vulgo tatuzão. Ele é concebido mais para obras assim de metrô, sabe? Tipo São Paulo, assim. Sim. Tem lá, não sei se pode falar o nome das empresas aqui, né? Pode falar. Está em Acciona e tal, e as outras empresas, a Camargo. Então, eles usam o shield, é o tatuzão. Ele é um equipamento de perfuração, ele tem uma seção menor, cara. O Rodoanel, tanto o Rodoanel de São Paulo quanto o contorno de Florianópolis, são túneis rodoviários e viários, né? Então, a seção, né? Tanto a seção quanto a área de escavação é 3, 4 vezes maior do que uma de metrô, sabe? Então, o equipamento não consegue fazer essa perfuração. A gente usa um método que chama NATM, tá? É um método norueguês, já concebido há muitos anos no país, tá? A gente faz tanto com detonações controladas, não é explosão, com detonação. A gente faz as perfurações, faz a malha de detonação, coloca os artefatos de explosão, tá? Tudo controlado, tá? E medido. A gente vai fazendo as detonações, descaracteriza a rocha que está maior para uma menor, e a gente depois faz a limpeza com equipamento mecânico, entra com as escavadeiras e tal. E aí, para fazer essas furos, entra os jumbos. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Imagina um equipamento tipo tatuzão, só que tem de 3 e 5 braços. Ele vai todo automatizado, tudo computadorizado. Ele vai fazendo as perfurações sozinho. A gente coloca tudo no computador. Tá? Ele faz as perfurações sozinho e a gente vai fazendo os avanços. O avanço em túnel ele depende muito da geologia, né? Então, você tem noção, assim, avanço em rocha, diferente do que o povo acha, que é pior, não é, muito melhor. Então, pensa assim, em engenharia, a rocha é estável, né? Então, você fura a rocha, ela se mantém por um tempo. Obviamente que tudo a gente analisa antes, tá? De acordo com o maciço, e a gente faz os avanços. Um avanço em rocha pode variar de 80 centímetros até 5 metros a 6 metros no dia. Já um avanço em solo, que é muito pior, são avanços muito, muito mitigados, assim, muito preocupados. Assim, são avanços de 60 centímetros, 40, 80 centímetros por dia. Nossa. Então, Você tem que ir avançando no solo e já sustentando ele ao mesmo tempo? Aí é onde entra a nossa brincadeira do concreto. Você cai para avançar mais um pouco e aí vai, né? Vai avançando, e 1 metro projetando. É isso aí. Em um espaço do bico para o substrato, você tem em média 1 metro, 1,20 a 1,30, 1,80, 90 centímetros no mínimo, até 1,5 metro no máximo de distância para você projetar esse concreto. E ele já projeta praticamente em estado de reação para sólido, tá? Então, com equipamento de ar comprimido, né? Dando uma boa compacidade nessa matriz, né? No substrato,
onde a gente consegue, em média, né, não tem norma, assim, hoje em dia é um dado cabalístico, 1 MPa por hora. Lá a gente desenvolveu um traço que a gente conseguia 1,5 a 2 MPa por hora. E com isso a gente consegue estruturar melhor, dar maior segurança para os colaboradores, encurtar o tempo da obra, né? E com isso a gente acaba ganhando em tudo, né, cara? O cliente ganha, a gente ganha, né? Uhum. E você tem que usar aditivos especiais aí, né? Aceleradores de pega, alguma coisa assim? Com certeza, animação. A gente usa os aceleradores, velhos bons aceleradores, tem vários aí, mas é um tracinho chato, é um tracinho que às vezes pega 4 aditivos num traço desse, sabe? E super também, né? Aquela obra lá do Rodoanel lá, a usava gente usa super plastificante, acelerador ao mesmo tempo. E desculpa a minha ignorância, mas esse projetado geralmente ele é via úmida ou via seca? Ou Cara, usa no dos. Rodoanel, não é ignorância não, cara. A tua pergunta é pertinente, assim. No Brasil, cara, são poucas empresas que hoje fazem obras subterrâneas. Então tem poucos túneis. Tá? Então isso acaba atrapalhando a questão de ter equipamentos bons. Né? Se eu tenho pouca demanda, eu não tenho equipamentos tão bons assim no país. Uhum. Porém, as empresas se prepararam bem, tá? E hoje praticamente quase todas as obras são com concreto via úmida. Tá respondendo o que você perguntou. Ok. Porque antigamente só existiam as bombas a rotor, não tinha as bombas a pistão. Tá? E aí se fazia muito projetado com via seca, que é muito mais barato, com equipamentos mais baratos, só que gastava muito mais tempo, com a questão de problemas de insalubridade, muito pó, gerava muito particulado, mas era mais para questão de contenção de taludes, né, cara? Eram obras menores, né? Uhum. Por uma obra subterrânea sem condição, sendo projetado via úmida, praticamente já não se tem particulado nenhum. Porque o particulado que eu digo, tanto não só do projetado, porque ele, apesar de sair do estado fresco para o estado sólido em pouquíssimo tempo, ele se reflete, ele cai no chão, então ele não particula. Mas o que particula, cara, são os aditivos. Então você adiciona o aditivo, uma parte dele, que é o acelerador, juntamente com o concreto que está sendo bombeado na mesma hora do lançamento. E aí é por ar comprimido, né, cara? E aí não tem jeito, sempre acaba sobrando um pouco para o meio que você está ali, né? Sim. Exposto, né? Top. Mas é via úmida, respondendo. Viu, Marcos? Obrigado. E toda essa experiência sua, né? Tantas empresas, tanto tempo. Qual que para você é o maior desafio? É a mão de obra? É essa questão da logística? É o material? O que você acha que é mais difícil para poder concluir um projeto com, né, o tempo hábil e tudo mais hoje no Brasil? Boa pergunta tua, cara. Assim, ó, eu acho que não é uma particularidade só minha, nem só da construção. Eu acho que é de todos, cara. Assim, são as pessoas, né, cara? Acho que vocês, como empresário, o Marcelo, como da parte acadêmica, o empresário também, eu também como empresário, assim, a gente sofre no país, né? Não só por questões legais, né, cara? Mas principalmente por pessoas, cara. Hoje em dia é difícil, assim, você conscientizar pessoas com disciplina, sabe, com parcimônia, com bom senso, com aquele sangue no olho, aquele brilho de ser dono, sabe? Acho que a palavra principal é essa que eu gosto muito de usar lá no trabalho. É você conseguir conscientizar uma equipe de colocar a cultura no cara, de ele ser dono, você já está com praticamente o projeto ganho aí, né, cara? E hoje em dia vocês sabem que é difícil, né, cara? Então são as pessoas, são as pessoas. Aqui a gente costuma falar vestir a camisa, né? Difícil hoje quem vista a camisa 100%. Realmente, a gente também aqui do concreto sente a mesma coisa, né? Você hoje, você tem a dificuldade de não ter a mão de obra, e a hora que você forma, você investe na mão de obra, qualquer tostão a mais, ela larga você na mão e tchau, cara. E vai para outra empresa e acabou a brincadeira, né? Então, você fica ali, né, dividido, né? E talvez, isso é uma opinião minha, né, falte bastante aqui pro nosso país mais cursos profissionalizantes, né? Você ter mais formação desse pessoal realmente, né, cara? Porque antes, pedreiro, tal, essa parte de obra é uma coisa que passava de pai para filho, né?
era uma coisa de família, né? E foi se perdendo isso, cara. Foi se perdendo essa vontade, né? O que você falou, esse sangue no olho de realmente querer construir e ter orgulho, né? Ah, eu participei disso aqui, cara. Eu participei do estádio do Grêmio, do Rodoanel, participei dessa. E acredito que também não seja só a construção civil que passe por isso. Mas como é um meio que depende muito, né, da mão de obra, muito, 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 tudo muito manual, né, cara? Como você falou aí, imagine você avançar 60 centímetros num dia, cara. Isso é o tempo que demora para você fazer um túnel. E quem passa de carro ali não imagina isso, né? Só que o cara que construiu sabe. A hora que ele tá passando, ele fala: "Putz, cara, eu estava aqui 2, 3, 4, 5 anos para fazer esse túnel", né. Então falta, eu acho que a gente poder, eh, demonstrar mais a beleza do nosso ramo, né. A beleza que é construir, né, cara, assim, a paixão que tem que ter realmente para fazer acontecer isso aí, né. Eu falo tudo, cara. Ter paixão pelo que faz, né? Marco, deixa eu te falar. Eu queria que você desse uma visão, o que você acha, desde quando você começou as primeiras obras, que você começou a trabalhar com concreto, e hoje, o que mudou nesse período? Eu vou falar de tecnologia do concreto. Você viu o avanço, não viu o avanço? E as pessoas que trabalhavam naquela época com concreto e hoje? Eu queria que... a gente tem uma visão aqui, a gente já até falou em outros, eu queria a sua visão. O que você acha, em todos esses anos que você trabalhou, está evoluindo o concreto, não está? É uma pergunta, assim, tem que ter até parcimônia para responder, né? Porque, assim, não só, você perguntou específico do concreto, né, Marcelo? Mas dentro dessa trajetória, né, tem a evolução do ser humano, teve a minha evolução, né, enquanto ser humano, obviamente que eu tinha uma visão, né, e hoje tenho outra, né? E isso não pode se misturar na minha resposta com relação ao concreto, né? Então tem tudo isso aí nessa trajetória, assim. Mas eu vou tentar, assim, do tempo que eu conheço o concreto, vamos dizer assim, e cada dia está aprendendo mais com ele, e eu acho que no Brasil teve um salto bastante significativo por questões de parâmetros, sabe? O pessoal ficar mais... Assim, eu estou falando da minha visão na construtora, assim, né? E geralmente foram construtoras maiores, né? Não sei muito como é que é a visão no comercial disso aí, tá? Do concreto de casinha, de lajinha, dessas coisas. Mas da construtora, eu vejo que sim, teve uma evolução muito grande da melhoria do concreto em si, do produto concreto, né, do material entregue, né, que é uma mistura, por questões de parâmetros mesmo, sabe? Mais cobranças foram acontecendo, apesar dos projetistas ainda fazerem muito poucas reuniões com a construtora, mais focado só no cliente e quem paga eles, para mexer nessas especificações, igual vocês comentaram, um AC de 0,40 com FCK de 15. Yeah. E aí você se deparava muito com isso antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vejo que, sim, os projetistas estão mais flexíveis, essa é a palavra. Eles estão mais flexíveis e os clientes mais flexíveis. Acho que os clientes entenderam que eles são clientes, e independente de terem o poder na mão da grana, mas que para o produto sair bacana, eles têm que estar fazendo essa interface entre a construtora e o projetista, e deixando isso fluir mais naturalmente. Isso aí a gente brinca também, isso é uma especificação oculta, tá? Não é algo concreto, isso não existe escrito, mas a gente vê assim, uma evolução notória de 10 anos para cá, tá? Uhum. E os projetistas têm mais procurado a gente da construtora, a gente tem conversado mais, aquele pudor que tinha antigamente, tipo assim, não, você não pode, você é construtora, vem falar para mim como é que vai fazer o traço do concreto. Acho que é nesse sentido que você está perguntando. O concreto melhorou muito, porque os caras começaram a chegar mais próximo de nós
E também, vou ser bem sincero, assim, Marcelo, assim, a gente gosta de papirar, né? A gente gosta de estudar, a gente vai para cima da coisa. O projetista é um projetista, cara, o cara estudou. Antigamente ia na obra, o pessoal da obra era amassador de barra e lançador de concreto, né, cara? O projetista ia conversar com ele para falar o quê? Ele não conseguia trocar ideia com a pessoa, sabe? Então, acho que tudo teve evolução. Se eu comecei falando que sim, eu tive a minha evolução, acho que para responder isso, vários colegas também evoluíram no mercado, e com isso a gente vai unindo força, cara, para a coisa melhorar no país, assim. E aí, automaticamente, a gente vai tendo um network melhor, a idade ajuda, né? A gente vai, as feiras da vida ajudam, uma Concrete Show da vida, um Ibracon, seja lá o que for, a gente vai conversando melhor com essas pessoas, elas vão te conhecendo mais, e aí essa troca de experiência e de informação, com certeza dá uma qualidade melhor para o concreto no país, né? Acho que, tipo assim, a resposta é, o projetista, acho que hoje entende que ele é projetista, mas que ele não é o especialista. E que para a coisa andar bem, ele precisa de ter o especialista, né? E o cliente entende que para o negócio ser satisfatório, ele tem que ter os dois e ouvir os dois, e não achar porque ele é o dono da razão, que ele está pagando, que vai fazer aquilo que ele queria e pronto, que vai só entrar em processo, né? Antigamente acho que era muito esse viés, né? O viés de não cumpriu, eu vou te processar. E o que disse que era para fazer, eu quero que faça e pronto. Hoje em dia está bem flexível isso, mas eu acho que porque as pessoas também entenderam que precisam adquirir mais conhecimento e que a gente teve que evoluir também, sabe? Eu acho até mudou um pouco assim, o acesso aos projetistas, né? Antigamente, como eram poucos, eram muito estrela, né? O que eu falei é a regra e ninguém pode questionar o projetista. E se deve questionar, porque o cara não sabe tudo, né? Então, muitas vezes, a realidade da obra é totalmente diferente do que depois do papel lá que ele estudou. Então, eu concordo com essa visão aí que está melhorando, porque se pegar 30 anos atrás, para você conversar com o projetista e questionar o projetista, ele ia se sentir ofendido, né? Exato. Ele ia sentir, você está me questionando? É assim. E hoje não, né? A gente pega muitas coisas que até cai para a gente aqui, alguns traços, fala um projetista lá que tem alguma coisa errada aqui. E eles acabam voltando atrás, falam, realmente, tem razão. E antigamente era difícil, né, acontecer isso, né? Eu acho que o concreto, assim, um pouco ele se assemelha muito ao futebol, né? Todo mundo acha que entende tudo, mas não entende nada, né, cara? Então o cara quer dar palpite, né? Desde o servente, o pedreiro, o engenheiro. Esse concreto tá muito duro, tá muito mole. O concreto é isso, é aquilo. Você não pôs cimento, você pôs cimento. Mas falta realmente o diálogo, né, cara? Entender mais, porque é um produto muito complexo. Não é uma coisa. Antigamente, pô, se pegar, sei lá, 30 anos, 40 anos atrás, era misturar água, cimento, pedra e areia. Acabou, faz o traço 2 para 3 para 1, né? Lateado e bora para cima. Ia dar 10, 12 MPa se desse. Então, à medida, como vocês falaram aqui no começo, que foi se buscando reduzir custo, e com isso você precisa da engenharia. Aí eu acho que o conhecimento se tornou essencial. Então, como reduzir custo? Você vê hoje, né, a gente tem alguns exemplos aí de concretos especiais em prédios de mais de 100 MPa para reduzir seção de pilar para ganhar estacionamento. Né? Você tem o E-Tower em São Paulo, né, que foi um concreto, na época, que foi absurdo, 115, 120 MPa, que os caras fizeram para reduzir a seção do pilar e ganhar estacionamento numa região que era extremamente nobre. Então, essa evolução da engenharia está atrelada também à evolução do concreto. Né? Uma coisa está atrelada à outra. Então, você precisa reduzir custos, você precisa entender o produto melhor, e aí você começa a ter informações e você precisa ter o diálogo. E como vocês falaram, né? Uma coisa é o cara projetar e outra coisa é ele ser especialista, né? Você ter um projetista especialista, só um parênteses aí, teve um cara um mestre de obra uma vez que falou pra mim, cara, não, eu não quero que coloque aditivo no concreto. E era tipo um prédio, uma laje de 200 metros cúbicos. Falei, meu,
como que você quer que eu faça a sua laje sem aditivo? Esse foi foda. Você lembra disso aí? Aham. Ele falou, cara, trabalhei de sei quantos anos na concreteira X, você quer me ensinar de concreto? Eu tô falando que não é pra pôr aditivo, não é pra pôr aditivo. Cara, e assim, foi uma briga, a gente acabou até perdendo a obra na época, porque eu falei, cara, não vou fazer o concreto sem Com aditivo. certeza a outra concreteira falava que não colocava e colocava. É, Não, é, não, tá aí no 100, tá aí no 100, fica em paz. Então, aproveitando esse gancho aí só, Marcelo, hoje, Marco, a gente, né, aqui na nossa região, é comum os caras fazerem pedido de concreto sem ao mesmo falar que slump que ele quer. Eu fiz um orçamento esses dias, uma obra grande, cara. Não vou citar nome nenhum, né? Até porque eu quero fechar a obra, né? Beleza? Mas, cara, coisa de 30 mil metros de concreto, o cara não especificou nem slump. Eu falei, irmão, mas qual é o slump aí do seu concreto? Aí ele, putz, vou verificar pra você. Eu falei, tá bom, então veja pra nós, por favor, né? Dá mais detalhes do concreto, né? Se puder, que tipo que é. Então, assim, tem um distanciamento grande, né? Entre regiões do Brasil que estão bem desenvolvidas na engenharia, com algumas regiões que parece que não acompanhou, né? Então, muitas empresas participam de grandes orçamentos, de grandes obras de responsabilidade, e não tem nem know-how para estar ali, né? Entendeu? Isso aí tem... Posso fazer um comentáriozinho? Claro. Ó, deve, mano. Cara, assim, isso aí tem uma via de mão dupla, assim, sabe? Tem isso que você falou, com certeza, e já presenciei, mas por trás disso, às vezes, também tem estratégia, sabe? Assim, os caras põem os caras do suprimento para poder ir lá, entrar em contato contigo, pedir preço e metro cúbico e pronto, né? Depois, quando tu vai conhecer o cara da qualidade, tu já deu o preço, né, cara? Aí começa aquela briga, tem que atender agora a classe de agressividade e tal, tem que agora me atender o diâmetro máximo do agregado X, tem que me atender o AC, não sei das quantas. Aí é concreteiro que não, mas veja bem. Tá? Aí começa o veja bem. Então tem os dois lados, sabe? Tem um lado de estratégia por trás disso, cara, que a gente põe na frente, às vezes, uns suprimentos que ele faz bem o papel dele, que é apertar e conseguir preço bom. E aí depois, eu estou falando de construtoras maiores, tá? Sim. Não sei como é que é a menor. Mas de menor, talvez seja nessa linha, às vezes, de... É ignorância, não tem outra palavra que eu posso usar. Não, o cara não isso. O cara liga e só fala aquilo mesmo e dana-se, né, cara? Ele fecha um pacote guarda-chuva com você de 30 mil metros cúbicos e vai fazendo pedidinho todo dia. Acho que é isso que geralmente acontece, né? Mas, assim, mas numa grande construtora, então já te dando a dica, geralmente o suprimento liga primeiro, fala assim, tu bota aquele precinho do teu metro cúbico lá de R$260, eu vou te pedir um 0,40 aí. Já te dando uma dica também, vai estar tendo um reajuste de cimento aí, você deve estar sabendo. Esse mês vai subir bem. Vai entrar o nabo. E a questão do slump, pegando o gancho do slump que o Diego falou, você nota, Marco, que e você procura também trabalhar com slumps maiores, com concreto mais fluido? É uma tendência hoje isso? Com certeza. Cara, assim, é seu irmão, né? Seu irmão, seu sócio? Sim, somos irmãos. Se tu me falar isso, cara, assim, é um negócio para mim, sinceramente, absurdo, sabe? É surreal, né? Como é que o abatimento, cara, é a verificação da característica física na hora, né, cara? É a foto que a gente costuma dizer, né, cara? Não. Se eu não amarro o abatimento, como é que eu vou ter, no mínimo, uma primeira referência, né, cara? Então, assim, não sei se por a gente ser mais da área, isso para mim fica até assustador ouvir isso, o cara não fala nem de slump. E com certeza, cara, dentro da obra a gente não consegue trabalhar só com abatimento, né? A gente trabalha com as famílias de traço e em cada família a gente se desdobra aí em vários abatimentos. O abatimento vai depender da peça, né, cara? Da dificuldade de concretagem, do tipo do equipamento, principalmente, né, cara? Um viés muito errado assim com o concreto, né, cara? O concreto tá para atender o equipamento, cara, não o equipamento para atender o concreto, cara. E as pessoas pensam ao contrário, né, cara? Só fecha primeiro o concreto e depois vai me dizer que vai comprar o equipamento X, Xing Ling, não sei das quantas. Mudou tudo, sabe?
A gente tem um episódio, Marco, que o André, seu André, né, Marcelo, fala muito disso. No começo das bombas de concreto no Brasil, era uma briga danada, porque os caras queriam bombear concreto Slump 8, entendeu? Não O casava, equipamento que né? ia se adaptar. Brita 2, né? Brita 2. O Marco, mudando um pouco, nessas obras que você fez em várias regiões do Brasil, o Brasil a gente tem uma característica de materiais totalmente diferentes, de norte a sul, é completamente diferente o material que é usado no concreto. Né? E isso também causa alguns tipos de patologia. O que você vê hoje, com toda essa experiência sua, os principais tipos de patologia no concreto que ocorrem em obras? Marcelo, assim, a principal, não tem jeito, cara, a principal patologia em construtora, cara, é descontinuidade de concreto, a vulgo bicheira, né? Não tem outro... Continua isso aí, né? Continua, então. E eu nem atribuo isso aí até granulometria ou dificuldade do material, não, porque isso aí faz parte do nosso métier e a gente está lá para fazer a coisa acontecer. Eu acho que o problema, cara, é que o cara que está na ponta usando esse concreto, e é por isso que eles têm treinamento, e é por isso que eles não podem ter essa cabeça dura lá do dinossauro, dos caras antigos, que como muda muito o material, e eu estou num local atípico, você vai toda hora também ter que ajustar seu traço. E o cara tem que entender que todo dia ele tem que te pedir benção, assim. Pedir benção não é para mim, é para lá para a central, entendeu? É para o concreteiro, é para o engenheiro líder dele da produção, porque, cara, a gente faz a nossa parte de tecnologia, né, cara? E aí o concreto não se defende, né? E aí o concreto chega na ponta, cara, o pessoal vai aplicar, mas acha que é o mesmo traço de ontem. Mas Januzzi, não é um FCK de 35, o Slump 10.2? Aí tu fala pro cara, a gente nem trabalha mais com 10.2, cara, a gente trabalha agora na classe do S100, cara, que pode ir de 100 a 160, o cara nunca ouviu falar disso. E aí, por isso que eu comecei falando lá atrás, cara, que o maior trabalho que eu tenho hoje, assim, que eu faço, tentar dar a diferença, cara, seja na qualidade ou nos britadores, ou na central de concreto, cara, é no treinamento, é na conscientização com as pessoas. Então, tudo que a gente falou aí, pessoas é o mais difícil. E tu tem que ter paciência, porque o material vai mudar, a granulometria vai mudar, e essa desgrama vai acontecer daqui a pouco patologia, seja por uma retração plástica, por uma retração térmica, no nosso caso lá, seja por falta de empacotamento, de ter material tudo grosso, né, Marcelo? A gente conversa sempre, né, cara? A gente, material, E tem que se virar, né? Tem que se virar, não tem... Sim, eles estão... Você tem noção, a obra que eu tô lá, o Marcelão me ajuda aqui, cara. Marcelo, me ajuda, cara. Lembrei do curso que a gente fez no Após junto. Cara, pega uma areia natural, cara, com um DMC dela de 3,19, 3. É um pedriscão, né? Nossa, o diâmetro mínimo é um pedriscão. Aí tu vai pro pó, tu vai tentar arrumar o pó tá igual. Aí como é que faz? É igual trabalhar só com brita, cara. Não dá, né? Não dá. E aí a gente sai da caixinha e faz engenharia, né, Marcelo? Aí a gente começa a trabalhar com aqueles teores de argamassa lá de 70, 80, o cara que bate o olho nunca viu, fica assustado, acha que a gente é ignorante, que a gente não sabe fazer o trato. Tá? Aí quando vê o concreto aplicado lá e não dá patologia nenhuma, o cara bate palma, né, cara? Mas não é fácil não, cara. É difícil pra caramba, né, cara? Às vezes... engraçado, lembra quando a gente começou a conversar da obra, eu falei, eu vou propor um negócio aqui, mas esquece tudo que você pensou, né? Vamos pensar fora da caixa. A gente faz esse traço aqui pro Sandão. Sim, porque o pessoal tem essa mania, concreto tem que ser de 48% a 55% de argamassa, não pode passar disso. Aí não dá certo. Dá certo com aqueles materiais padrões, né? Que todo mundo está acostumado, né? Quando você tem um material diferente, aí você tem que fugir dessas regras. E aí, Marcelo, dependendo da região, não consegue nem desenvolver um autoadensável com o material que tem, né? Você não até porque consegue. seria uma solução para acabar com as bicheiras, né? Em geral, que aqui no Brasil a galera não gosta de usar muito ainda, né? Mas o autoadensável seria uma boa solução, não seria, Marcos, para
para acabar com esse problema de patologia de bicheira? Então, assim, ó, o pessoal acaba no meio, principalmente em obra, o pessoal lá da produção na ponta, confunde muito um concreto fluido, né? De boa trabalhabilidade, um abatimento alto com um alto adensável. Sim. Alto adensável mesmo, com certeza, dificilmente vai te dar uma bicheira, né? Mas se não bem desenvolvido, se tu não tiver também disponibilidade de materiais, vai te dar outras patologias que julgo eu ser pior do que as bicheiras. É isso. Né? Então, assim, a gente trabalha hoje com traços assim, mais fluidos, então vamos chamar assim no linguajar normal, com slamp alto, né? Porém, um traço bem dimensionado, né, Marcelo? Para poder ele preencher os vazios, para ele poder ter boa fluidez, sair bem, até para vocês, para não ficar agarrado dentro do balão, né, cara? Para passar bem nos mangotes. E tudo tem um problema de custo também, né? Porque muitas vezes na obra, tudo bem, trabalhar com alto adensável é uma maravilha, mas o custo disso, muitas vezes na obra, o volume é muito grande, né? Isso acaba impactando um pouco, né? É o que eu quis dizer, às vezes se torna inviável, né? De elaborá-lo, né? Você vê lá na Amazônia é o contrário, né? Você vai em Manaus, você não tem brita. Você tem areia, material fino, você tem sobrando lá. Tem seixo rolado, à vontade. Você anda lá nas ruas, lá, a calçada, você vê só o seixinho rolado lá, cara. Aparecendo, porque não tem brita. A brita tem que ir de barco, cara. O custo é absurdo pra você... Mas areia tem de sobra. Você fazer argamassa lá é um paraíso. Mas aqui no Canadá eu conheço vários concreteiros que fazem só com seixo. Então, você já falou isso pra mim, né, Marcelo? Que dá pra usar pra fazer, né? Dá pra usar. Concreto eu falo, dá pra fazer qualquer maneira. A única coisa é ter bom senso, tudo tem um custo, tudo tem uma... Mas que dá pra fazer, dá. Então... Junta os material e joga no peito. Junta os material e joga no peito do Marcelo. Fala, faz aí, velho. Ele adora, cara, esses desafios. Eu tô ligado. Não, cara, quando eu tive... Sim, eu e o Marcelo te conheceu bastante tempo, né? Fazendo uma pós. Fizemos uma pós-graduação junto, estudamos junto. Fizemos uma pós junto, fizemos outros cursos junto também, em Curitiba e tal, de patologia. E, cara, assim, eu tô nesse meio bastante tempo, cara. E a gente não sabe de tudo, né? O Marcelo hoje está conhecido na construtora lá, que ele me ajudou nesse traço agora lá do Goiás. E aí tem o traço escrito assim, ó. Traço amigo Canadá. Uso amigo. Top. Da hora, cara. Ô, Marco. Concreto tem que falar com o Marcelão. Marcelão agora... Isso é... Meu, essa é a fera. E eu falo para todo mundo aqui. Eu falo, a gente trabalha com um dos caras que mais entende de concreto do Brasil. E agora do Canadá, internacional, né? Então, realmente, para nós é uma satisfação tê-lo, né, com a gente aí há tanto tempo, né, cara? Mas você sabe que isso é interessante, assim, a gente fala do Brasil, né? Mas a gente conhece muito concreto, viu? Eu converso com o pessoal aqui no Canadá, estou falando que eles não conhecem muito, principalmente patologia, que aqui é bem complicado. Mas o que acontece? No Brasil, como tudo é difícil no Brasil, toda a margem de ganho é difícil, a gente precisa tirar, eu falo sempre, tem que tirar leite de pedra, né? Porque se você falar assim, puta, eu vou economizar 2 quilos de cimento, então vamos estudar o que pode... Aqui no Canadá, se falar para eles assim, vou tirar 30 quilos de cimento por metro cúbico, o cara fala, esquenta a cabeça, não precisa, não. E eles não se preocupam com isso. E isso o que leva? Leva nós, que somos brasileiros, a tentar ir ao fundo para economizar o máximo, trazer tecnologia, melhorar a tecnologia de desenvolvimento das formulações do concreto, coisa que não acontece em países do primeiro mundo. Por mais tecnologia que eles têm, só que muitas vezes eles não usam, porque assim, a margem deles de concreto é gigante. Então, uma vez, eu já contei aqui, não sei se contei para o Marcos, tem uma concreteira que eu fiz uma análise para usar pó de pedra, que ele ia economizar $5 por metro cúbico, que ele vende 60 mil metros cúbicos por mês. Não vou esquentar a cabeça com isso, porque vai usar pó, meus clientes estão acostumados só com areia natural, não vou... Cara, o caminhão de dinheiro. É só $300 mil. Que é nada, Melhor não mexer nisso. Então, é outra realidade, né? É outra realidade. Realmente. Deixa eu só contar uma pro Marcos, que aqui também tem os caras que são especialistas, o Marcelo sabe bem. A gente já recebeu aqui, por exemplo, eu quero a minha estaca hélice sem pó de pedra.
Sem pó. Mas por que que você quer? Não, eu não quero que coloque pó. Não Brita importa se zero. o empacotamento tá bom, se aquele pó tá sendo bom ou não é, Marcelo? Aí você tem que falar pro Marcelo, Marcelo, faz uma pra mim, uma carta traço sem pó, por favor. Brita zero. Não, eu quero Né? concreto sem brita zero. porque Concreto brita sem zero é Brita ruim. Zero. Mas por que, cara? Você não quer ter uma graduação da Brita 1? Não, Brita Zero não presta. Fraca. Mais Isso, fraca. isso. Então é realmente... Não, mas a gente tá aqui pra isso, pra quebrar paradigmas, pra trazer abrir a cabeça informação, da galera. abrir a cabeça pra galera pensar fora da caixa e entender que não existe uma verdade, né? O que existe é um aprendizado, é a humildade. Então, para todo mundo, né? Não só para os projetistas, para as construtoras, para a gente também, das concreteiras, ter humildade para aprender a cada dia. Né? Saber que, pô, as coisas estão mudando todo dia, toda hora, e cada vez mais, né? Com a tecnologia, com tudo. O Marcelo tem aí um programa de inteligência artificial para detectar patologia, por exemplo. São coisas que vêm surgindo, né? Que e isso não vai parar. Isso é inevitável. Então tem que abrir a cabeça, galera, abre a cabeça, entende que às vezes você gastar 5, 10 reais a mais no metro cúbico vai trazer economia. É isso que o pessoal tem que entender. Hoje eu fiz uma palestra, né? Eu falo que é um bate-papo na Associação dos Engenheiros aqui. Eu tava falando, cara, vocês pagam 36 centavos no litro do concreto, 40 centavos no litro, e vocês ficam reclamando por causa de 2 centavos. Né? Vocês pagam 5 reais aí numa garrafinha de água, ninguém reclama pra matar a sede, mas o cara acha ruim de pagar 41 centavos no litro do concreto. Então, esses tipos de economia que eu estava explicando para eles, que é uma economia que é burra, entendeu? Porque você quer fazer uma economia tão mísera e deixa de levar um produto bem melhor para sua obra, né? Nem fiscaliza. Estava falando para eles também sobre laboratório, porque aqui, na nossa região, Marcos, não se tem nem cultura de laboratório em obra. Então, a concreteira que dá esse suporte ainda, mas tem muita concreteira que o cara compra o 30, o 35 lá, ganha o 25 e acha que fez um puta do negócio. E nunca vai saber que concreto que ele colocou na obra dele. Então, o cara, às vezes, aí, né, Marcelo? O cara, em vez de fechar um pacotinho com um laboratório para fazer controle tecnológico, moldagem, ruptura axial de corpos de prova, o cara economiza, né? Ele quer economizar tanto, enxugar tanto, que ele nem sabe o que ele está colocando ou quanto de volume que ele está colocando na obra dele. O slump, né? Até o Marco falou. Saber né, a tecnologia que você tem. Muitas vezes a tecnologia é o sarrafo, né? Você fazer uma laje é sarrafiada, muitas vezes é a mão do pedreiro que está ali. Então você tem muita patologia que o cara ele quer pagar o concreto mais barato possível, ou seja, ele quer fazer uma laje, mas quer fazer com o slump 100. Né? Classe de slump... 10-2 que você falou, Marcos. Classe de slump, cara, é uma coisa que, assim, eu não vejo que vai pegar tão cedo no interior. Porque você hoje orçar um concreto, você briga por 2, 3 reais no metro cúbico. Então o cara comprar uma classe 100, que é de 100 a 160, ou de 10 a 16, e você entregar um concreto 16, ele quer pagar o 10, ele não quer pagar o 16. E via de regra, a concreteira, para vender essa classe, ela tem que calcular o custo do 16. Que vai ser um concreto que vai ter um consumo maior de cimento. Então, assim, eu assim, torço muito para realmente essa norma pegar, que no Brasil as coisas, né, igual lei, né, tem umas que pega, tem umas que não pega, a norma é a mesma coisa. Né? Eu torço para essa norma pegar. Mas, Juan, desculpa eu discordar de você, mas isso é tudo muito cultural, sabe? Porque você pega o traço hoje que a gente usa, e eu tenho falado e falei disso hoje para eles também, é 2 reais de diferença um slump pro outro. Né? Eu mexo com os traços da empresa que o Marcelo faz para nós, e putz, agora, muita concreteira se aproveita disso. O 10 é tanto, mas o 16 é 15 reais mais caro. Entendeu? A própria concreteira acaba forçando o cara a levar um slump mais baixo. Eu já quero forçar ele a levar um slump mais alto, que ele vai ficar feliz com aquele concreto. Então, hoje, pô, com 4 reais de diferença, você compra aí um slump 14, nosso. E o grande problema é esse, né, Diego? O pedreiro, ele recebe o slump 100, né? Só que ele não... Pô, você sarrafiar um concreto slump 100 ou 10 centímetros é difícil, é um concreto que é firme. Você bombeia ele, mas se sarrafiar ele, você fazer um piso polido com ele, né? O pessoal que
que entende, que tá escutando, sabe disso. Então, o cara, o que ele fala pro motorista? Põe água, quero mais molinho. Então, assim, o chefe dele comprou o Slump 100. Só que ele não quer trabalhar com 100, ele quer trabalhar com 160 ou 140. E aí você tem um grande perigo, que é a resistência. Né? O Marcelo sabe muito bem disso, né, cara? O quanto você perde de resistência se você transformar um concreto que foi especificado para você descarregar com Slump 100 em Slump 160. Não, mas a insanidade é tão grande que o cara ele faz um piso, daí ele adiciona água, daí o concreto trinca com água em excesso. E o cara vem em cima de você daí, falar que o concreto não presta. Não, é verdade, cara. É uma coisa assim, é inacreditável, cara. Não, trincou aqui, cara. Entendeu? Então, se você não tiver de olho, se não tiver atendendo, ainda é você que paga o pato, cara. Entendeu? Mas enfim, né? Segue o baile. Bom, Marcos, queria... Marcos, você ia falar alguma coisa. Não, o Marcos ia falar alguma coisa aí. Fala aí. Não, fala, Marcos. Fala e fica à vontade. Não, é fazer uma pergunta para os irmãos ali. Faz, No geral, fica à vontade. O pessoal cobra muito, assim, aproveitar a oportunidade aqui, né? Fica à vontade. Cobra muito da concreteira, assim, nas coisas, né? E como a gente também é concreteiro e também construtora, né? A gente não é concreteiro, a gente tem a usina dentro da obra, é isso. Uhum. Mas perguntar para eles, as pessoas reclamam demais, mas quantos dos clientes de vocês foi lá na empresa de vocês, nas 5, 6, 7, 8, 10 usinas que vocês devem ter, para poder fazer uma inspeção? Ah, deixa eu olhar aqui as facas, deixa eu medir aqui a parede do balão, deixa eu medir a altura da faca, deixa eu ver se você tem o hidrômetro, deixa eu ver onde é que está teu cimento, a baia não tá, tem aspersor, não tem, entendeu? Onde é que vocês armazenam o aditivo? Quantas cargas de cimento por dia vocês recebem, se esse cimento está quente ou não está? O pessoal, assim, só sabe pedir FCK, volume e preço, né, cara? O pessoal não... É o que vocês falaram também aí, em várias coisas. Uhum. São pessoas. A maior dificuldade são as pessoas e a ignorância ainda continua sendo dificuldade. As pessoas só cobram, mas não vão lá, no mínimo, saber o que você tem. Às vezes cobram até sem nem saber se vocês têm condição de dar. E às vezes o concreteiro diz assim, eu vou te dar, porque é melhor ser feliz que ter razão. E aí foi o que você falou. Você vai dizer pro cara, não, tô te mandando aqui o FCK de 30. Não tá mandando FCK de 30, bolufa nenhuma. Entendeu? E o cara acha que tá... Mas são, assim, respondendo, são pouquíssimas. Assim. Deixa eu só complementar. A gente teve uma que fiscalizou tudo, mas uma coisa que nunca fiscalizaram, pelo menos na minha gestão, foi balão e faca de balão. E aí, essa obra que o cara foi fiscalizar a central, foi fiscalizar a baia, foi fiscalizar agregado, foi uma base bem grande que a gente fez aqui, inclusive concreto com gelo. E aí, galera, o carapuço serviu aí, pode ver que é para vocês mesmo. E daí a construtora também tem, ela é grande, né? E também tem concreteira e caminhões de concreto. E ela trouxe 3 caminhões para auxiliar, né? E os 3 caminhões dela foi o que deu mais trabalho de adensamento. Não chegava nem a pau, porque as facas estavam ruins. E eu lembro que eu tava na minha sala, a obra rodou 24 horas. Da hora que eu começava a escutar a bomba hidráulica gritar, eu sabia que era caminhão dos caras. Eu falava, nossa, vai atrasar, velho. E ficava... E não chegava, cara, no slump. Daí eu começava a aumentar a temperatura. Então, pô, eles sabem exigir bastante, mas nem a própria faca não olha. Mas Muito nessa bem obra legal aí, que você colocou, o Marcelão deu uma aula pros caras. Nossa, né, o Marcelo economizou pra eles. A consultoria, cara, assim, essa obra teve consultoria de traço, fora a construtora e tal, ainda tinha uma consultoria, que é uma coisa que é legal, pô, uma coisa que você vê pouco hoje, né, um consultor de traço. E os caras vieram com um traço todo, né, sofisticado, exigindo aditivo X, cimento Y e não sei o que, papapá. Daí o Marcelão fez um estudo do traço deles e falou, não, consigo reduzir 30 quilos aqui, 40 quilos de cimento. De cimento e vai chegar. Os caras, eles não ficaram felizes. E aí falta humildade, né? Eles ficaram putos, cara. Eles ficaram bravos. Copo cheio. Não, vocês querem ensinar a gente a fazer concreto, que não sei o quê. No final, a construtora foi e falou, não, vamos usar o traço, vamos usar o traço dos caras, velho. Depois, quando saiu essa consultoria, os caras sempre perguntavam lá, o que o Terra acha? Lá, dá uma olhada com ele lá, cara. É sensacional, cara. O problema é que era tudo especificado o aditivo que ia pôr,
Então tem as adições, né? Então, o cara tem interesse... Outros interesses, né, Marcelo? Outros Não, interesses. Baixar o cimento. Era outros Primeira reunião já interesses. rolou uma briga lá, que eu já falei, chamei o cara de mentiroso, o cara ficou louco, cara. Falei, viu, você falou que fez aqui, você veio visitar minha central. Mentira, ninguém veio aqui. O cara, não, você tá chamando de mentira. Eu falei, cara, eu tô falando a realidade, você não veio aqui, irmão, entendeu? Se viesse, você tinha fechado com a gente desde o começo. Graças a Deus atendemos a obra lá, né, Diegão? Tá lá, a chaminé lá. Essa foi com luta aí. Eu forcei a primeira reunião, fui lá e falei, nem orçaram comigo, eu faço um negócio melhor. Mas deu tudo certo, graças a Deus, cara. Faz parte esses desafios aí, né? E é o que torna o negócio apaixonante na construção, é isso, né? Desafio, né? Todo dia, cara. Se reinventar, né? Podia ser menos um pouco, né? Às vezes, Às vezes é foda. O que eu falo aqui pra gente, né, que é formiguinha perto das coisas que você enfrenta aí, né? Então, por isso, putz, eu fiquei super feliz em conhecer você, conhecer um pouco da sua história e admiro muito, sou um admirador seu aí em pouco tempo, né? Porque essas obras aí são muito desafiadoras, cara. Esses equipamentos caríssimos aí que você falou de fazer o túnel, tudo, né? Então, se você deixa um negócio desse aí parado por algum outro motivo, né? Imagina o custo que é para o investidor isso daí, né? O cara fica louco, velho. Não, com bem certeza. isso aí mesmo, cara. A tua visão é o meu desafio, sabe? Fazer engenharia da qualidade hoje, cara, o desafio é esse. É você conseguir atender realmente no prazo, com os recursos que você tem, com a menor manutenção possível, né, cara? Que desgaste os equipamentos, né, cara? Não pode parar, né, cara? Tem que ter produtividade, cara. Então, o pessoal na ponta, a equipe é fera, tem um time fera, né, cara? Que vai estar olhando, sim, o xizinho da qualidade, vai estar lá olhando o slump do concreto, cara. Vai estar olhando tudo. A gente trabalha no desenvolvimento disso, com certeza. Mas o maior desafio é isso aí, cara. Não é glamour. É o dia a dia a coisa acontecer, né, cara? O equipamento está lá disponível, tá? A galera está animada, está motivada, né, cara? E tem que dar resultado. A palavra no final é essa, cara. Não tem mais, né? Pode ser o Januzzi lá, o meu nome no meio é Januzzi, fala Marco, ninguém quase sabe quem é, né? Pode ser o Terra lá, pode ser vocês aí, tem que dar resultado, cara. Não deu resultado, parceiro. Tchau, benção, obrigado. Até mais, né? Até logo, capitão, né? Marcos, queria agradecer muito aqui. Quer nada, acabou já, A velho. gente fala que a gente entra num túnel de tempo aqui e passa 1 hora muito rápido. Mas, assim, foi muito bom, cara. Parabéns pelo profissional, pela pessoa que você é. E agradecer de coração por você ter participado aqui com a gente. Com certeza vai deixar aí muitas ideias, né? Muitas visões diferentes para a galera aí que está assistindo. E esse é o grande objetivo. Então, obrigado de coração. E deixa uma mensagem para a galera aí, né, que tá vendo. Fica à vontade aí para dar a sua despedida aí pro pessoal. Cara, assim, primeira mão, quero agradecer ao Marcelo, cara. Assim, uma pessoa excepcional, um baita de um ser humano, pai de família, cara, marido, né, cara, amigo. Então, ter me convidado para estar participando aqui junto de vocês desse bate-papo aqui, cara. Muito legal. Obrigado mesmo, Marcelo. Você é um baita cara aí. Você soma pra gente aqui, pessoas como você que a gente quer. Concordo com você, Marco. Esse é um baita cara. E obrigado, Marcela, por trazer o Marco também. E agradeço vocês dois também, cara, assim, pô, já sou fã de vocês, cara, assim, pegando um pouquinho de brincadeira, assim, para ver que eu assisti, dá para ver a evolução, assim, vocês estavam bem magrinhos, agora estão tudo já parrudão, já aí, ó. Né, cara, ó. O Diego tá tomando bomba, ó. É nada, cara. Tá engordei. É o whey creatina só, whey creatina. Assistiram, você vê como é que assisti, Marcelo, eu vim evoluindo assistindo eles, vocês aí, a evolução tá grande. Então, assim, tirando a brincadeira, assim, cara, o que eu vou dizer, assim, eu 44 anos, cara, assim, dentro desse meio de construtora, só tem
tubarão aí no meio, né, cara? Só tem gente fera aí igual vocês, cara. A gente todo dia tá tendo que se reinventar. Todo dia tá tendo que fazer engenharia, como eu disse, que da pandemia para cá, a coisa ficou melhor para quem é técnico, tá ótimo, cara. Eu tô feliz da vida. A gente realmente gosta do que faz, tem amor, paixão pelo que faz, a gente acorda motivado, né, cara? E tenta passar isso para a turma. Vou poder deixar de mensagem, cara, é um negócio emblemático, né? Acho que, assim, vou falar o que eu sempre ouvi a minha vida inteira, assim, dos meus pais, assim, cara, estuda. Conhecimento ninguém te rouba, sabe, cara? A mente é terra que ninguém pisa, só você pisa e você que sabe o quanto você pode evoluir. Então, estudar nunca é demais, assim, e automaticamente você vai ser um ser humano melhor, assim, para você, para tua família, cara, para teus amigos, para o teu ciclo que está ao teu derredor, sabe, cara? Fazer o PDCA da qualidade, então planejar, executar, o checar e o agir, né? Então, você tem que fazer isso aí girar essa engrenagem na tua vida, cara. E para isso você tem que ter conhecimento. Isso aí ninguém te rouba, não. E com conhecimento o céu é limite. É isso, cara. Cara, que show, velho. Que show. Parabéns Obrigado, pela viu, mensagem. Marcos? Eu que agradeço aí você ter aceitado participar aí. Fazia tempo que não se falava, né? É verdade. Então, há pouco tempo a gente ficou mais um ano, acho, sem se falar. Bastante E a gente tempo. ficou acho bastante, acho que mais, né? Mas, E agradeço aí e não vamos perder esse contato novamente, não. Viu? Vai ter que ter uma vamos parte marcar uma 2, hein? próxima. Isso que eu falei, tem que ter a parte 2. Então, assim, você vê que o tempo normal não deu, o Rô tá tentando finalizar ali, eu não tô deixando, que faz hora ali, ia falar, eu entrava, não, peraí, que eu tenho mais coisa pra falar aqui, cara, né? Então, agradecer muito você, agradecer o Marcelo, agradecer você, Rô, né, por mais esse episódio aí do Podcreto, agradecer muito a sua contribuição aqui com nós, foi sensacional. Beleza? Agradecer você, espectador aí do Podcreto. A gente gosta muito de vocês, dos elogios, das críticas. E, ó, não esquece de curtir a página, compartilhar lá, mostrar pra avó, pro vô, pra todo mundo da galera lá. Beleza? Tamo junto aí. Podcreto! Valeu, galera. Valeu, Marcelo. Tchau, abraço, galera.